Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero de coração que sim, né? Nessa aula, então, a gente vai ver a parte da solubilidade, que vai da página 8 à página 12 e pega a solubilidade dos materiais, tá? E isso é o que? É a propriedade física das substâncias não se dissolverem ou se dissolverem parcialmente ou se dissolverem totalmente em um determinado líquido. Para isso que lembra que na aula passada eu mostrei para vocês as diferenças de fase, né, que ocorre, por exemplo, no mel, na água e no óleo, e quando você dissolve o açúcar ou pó de suco na água, tá? Então eu tenho as denominações para isso. O solvente é a substância na qual o soluto será dissolvido para a formação do novo produto. No caso, o solvente meu era a água e eu adicionei um soluto nele, o sal, o açúcar, o pó do suco, que vai ser dissolvido formando um novo produto, formando suco, a água doce e a água salgada, tá? Aí nós temos a dissolução química, que é o processo de dispersão do soluto em um solvente, dando origem a uma solução ou a uma mistura homogênea, que é o caso que ocorre da formação, por exemplo, do álcool, tá? Os solutos, eles são classificados em solúveis, que são solutos que se dissolvem no solvente. Então, se eu pego o açúcar, o sal, o suco ou algum outro componente que é solúvel, que se dissolve em um solvente, no caso a água, tá? Ele é solúvel a esse componente. Pouco solúvel são os solutos que apresentam dificuldade de dissolver em solventes, tá? Dentro disso você tem alguns produtos, o óleo de cozinha, por exemplo, ele tem dificuldade para se dissolver na água. Você pode agitar ele vai formar uma solução, uma meia solução esbranquiçada ali, mas o óleo ele não se mistura totalmente à água. Se você deixar aquele sistema parado, né, que o sistema é o que eu montei da água e do óleo, ele vai separar novamente, tá? Porque ele é pouco solúvel. Claro que depende muito do solvente que é utilizado também. E aí nós temos os insolúveis, que são os solutos que não se dissolvem nos solventes. Aí eu tenho os minerais em geral, que apesar deles se misturarem, eles não se dissolvem, tá? Como ocorre com a água potável nossa, você tem vários minerais que estão diluídos na água, né? Na minha H2O. Mas eles não se dissolvem totalmente. Se eu fizer um processo simples de evaporação desse material, nós temos a formação da água pura, né? Que é o que a gente utiliza em laboratório para experimentos. E essa água pura, ela já está livre desses solutos, desses minerais que estavam contidos lá dentro, porque eles não se dissolvem totalmente. Um princípio bem comum da solubilidade é assim, semelhante dissolve semelhante. Então, o que é parecido dissolve o que é parecido, tá? Então, isso quer dizer o seguinte, que um solvente, ele tende um solvente que é polar, com a mesma carga, ele tende a dissolver um outro solvente polar. E isso, da mesma forma, funciona com substâncias apolares, né? Então, se eu pego, assim, hidrocarbonetos que tem baixa solubilidade em água. A água é polar, ela é um bom condutor. Então eu pego hidrocarbonetos que são apolares, são um mau condutor, você vai ter uma solubilidade baixa na água. No caso do álcool, por exemplo, o álcool é polar, ele é solúvel em água. Como eu mostrei para vocês, eu misturo o álcool na água, ele se dissolve lá dentro com a água. Mas a gasolina não se dissolve na água, porque a gasolina é apolar, é outra composição. Então nós temos essas diferenças, tá? A solubilidade dos sais é diferenciadas, e ela pode ser classificada como, né? Em sal,
que é solúvel, e sal, que é praticamente insolúvel. Aí nós temos o que? O coeficiente de solubilidade do material. Que o coeficiente, ele demonstra o quê? O quanto o material pode se dissolver em determinado solvente, tá? Ele determina a capacidade máxima do soluto se dissolver em uma quantidade máxima de solvente. Um exemplo assim, claro que isso você tem a temperatura, né, que pode influenciar nesse fator. Se eu pegar lá, eu peguei o meu copo de suco, eu peguei o meu copo de água e peguei o meu pacotinho de suco. Eu adicionei o meu suco no meu copo, eu mexi e ele dissolveu lá, formou uma solução, certo? Às vezes, quando você coloca uma quantidade do pó de suco maior dentro lá, ele não se dissolve por completo. Por quê? Porque a água que estava naquele copo alcançou o coeficiente máximo de solubilidade pro soluto, que é o meu pó de suco, tá? Então ele alcança isso e daí forma, vocês notam, né? Embaixo fica aquele restinho do pó de suco que não se dissolveu, porque a quantidade de água no copo alcançou o limite máximo de solubilidade. E aí forma o que a gente chama de corpo de fundo. É a quantidade que não é dissolvido no meu soluto, tá? Outro exemplo, assim, se eu pegar o sal de cozinha e colocar uma quantidade pequena na água, inicialmente ele vai desaparecer, porque ele vai se misturar com aquele soluto. Se eu colocar mais sal, e ele, num determinado momento, ele também vai começar a se acumular no fundo. Por quê? Porque a minha água no copo e a quantidade que eu coloquei de sal foi muito diferente. Aí alcançou o índice de coeficiente de solubilidade. Os meus 300 ml lá de água no copo não foi suficiente para dissolver 50 ou 100 gramas de sal. E aí ele forma o corpo de fundo também, tá? E isso é porque ele atingiu o limite máximo da solubilidade e a quantidade máxima da concentração do soluto. Então são chamados os pontos de saturação. Aquilo ali que resta ali, né, o meu corpo de fundo, é porque alcançou o ponto máximo da saturação. Aí dentro dos pontos de saturação, nós temos assim, eles se classificam desculpa, eles se classificam de 3 tipos também, tá? A solução insaturada, que é quando a quantidade de soluto é menor do que a quantidade de solvente, então ela consegue dissolver todo aquele soluto que foi colocado dentro do solvente. A solução saturada, que é quando a quantidade de soluto é exatamente a mesma do coeficiente de solubilidade. Então ela tem o limite certinho. O meu copo de água com 300 ml, eu coloquei a quantidade de pó de suco específica para ela se dissolver totalmente ali dentro, tá? E aí nós temos a solução supersaturada, que é quando a quantidade de soluto é muito maior do que o coeficiente de solubilidade. Aí eu tenho uma formação bem maior de corpo de fundo, tá? Ele se acumula muito, numa quantidade muito grande no meu solvente, no meu copo com água, no caso. Lembrando, solução insaturada, quando a quantidade de soluto é menor que o meu coeficiente de solubilidade. Então, lá na minha... Desculpa, é rinite, pessoal. Quando a minha solução tem pouco soluto, né? Eu coloquei pouco pó de suco, ela vai dissolver por completo. Vocês notam assim visualmente que ele fica até com uma coloração meio xoxa, né? Bem fraquinho. A minha solução, quando ela está saturada, que é certinho, exatamente igual a quantidade de solvente e a quantidade de soluto, que vai alcançar certinho o coeficiente de solubilidade, vai se dissolver por completo. E a supersaturada, que é quando eu tenho uma quantidade de soluto muito maior, que estoura o meu coeficiente de solubilidade, e ele não vai conseguir dissolver todo aquele conteúdo por completo, tá?
Aí nós temos daí você tem a capacidade, né, de solubilidade, que representa a quantidade dissoluta, a quantidade dissolvida de soluto em uma solução, que isso é uma constante, tá? E ela está diretamente relacionada à capacidade da solubilidade desse meio. E aí, a partir disso, a gente consegue formar uma curva de solubilidade, que é assim, essa curva ela está diretamente ligada com a temperatura e a quantidade de água no meu copo, de água na minha jarra, e daí você tem a formação de uma curva. A saturada ela fica no ponto bem certinho entre equilíbrio, entre o coeficiente de solubilidade e a temperatura. A supersaturada ela sai bem fora do eixo. Então, se o meu eixo faz essa curva aqui, eu vou ter a minha saturada aqui bem alta, bem fora do eixo, e a minha insaturada bem baixa, tá? Fora do eixo também. Mas isso depende também da temperatura, porque dependendo da temperatura que é adicionada, o coeficiente de solubilidade muda também, tá? Ele pode se tornar mais solúvel ou menos solúvel. Então depende do componente que a gente está utilizando. No caso da água, se eu aumentar a temperatura, ela vai aumentando o coeficiente de solubilidade dela. Claro, chegando até um máximo, tá? Porque a gente sabe que a água, a partir dos 100 graus, ela começa a evaporar, aí o coeficiente de solubilidade dela também é perdido, tá? E daí, dentro disso, a gente tem a curva de solubilidade dos materiais. Tá, pessoal? Espero que tenham entendido. Dei uma olhadinha no material em anexo ali. Junto com isso, façam os exercícios da página 9 a 12, que aí a gente vai corrigir eles na próxima aula, né? Corrigir os exercícios lá da atividade, da primeira aula de vocês, e daí os dessa atividade também, tá? Um grande abraço, um beijo e fiquem bem.